tarde, meus queridos alunos. Hoje vamos falar de duas leis muito importantes na química, a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Eles foram os primeiros cientistas a pensarem nas reações e como elas se comportam no nosso sistema, certo? Vamos lá. Lavoisier foi o primeiro a dizer a seguinte frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ok, o que significa isso? É o que nós conhecemos de lei das conservações das massas. Nós temos, assim, que a mesma quantidade em gramas ou em mols que entrar de reagentes será a mesma quantidade em mols ou em gramas que vai sair nesse produto. Porque nós estamos sempre analisando um sistema fechado. É óbvio que se tivermos um sistema aberto, podemos ter evaporação de produtos e entre outras situações. Por isso, sempre que formos analisar a lei da conservação das massas, estaremos falando de um sistema fechado. Então, vamos lá. Temos aqui o mercúrio metálico reagindo com o oxigênio, formando óxido de mercúrio. Temos a seguinte quantidade: 100,5 gramas de mercúrio metálico mais 8 gramas de oxigênio. Consequentemente, de acordo com a lei da conservação das massas de Lavoisier, nós teremos a formação de 108,5 gramas. Afinal, 100,5 mais 8 é igual a 108,5 gramas. Certo? Alguma dúvida? Se tiverem, é só deixar nos comentários. Continuando, de acordo com a lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Lembrando que tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto, certo? Então vamos lá. Temos 73 gramas de ácido clorídrico, 58 gramas de hidróxido de magnésio, formando X gramas de cloreto de magnésio mais 36 gramas de água, certo? Tá. 73 mais 58 é igual a 131. Então, qual número eu somo com 36 para dar também 131? Faça uma subtração. 131 menos 36. O valor será 95 gramas, certo? Então, se você tiver dificuldade em analisar assim, você pode simplesmente fazer pelo cálculo da equação. É só somar os reagentes, 73 mais 58, que irá produzir X gramas de cloreto mais 36 gramas de água. 73 mais 58 dá 131. Então, se a gente isolar o X, ficará 131 menos 36, que dá exatamente 95 gramas, certo? Continuando, lei de Proust. É a lei das proporções constantes. O que significa isso? Proust analisou o mesmo reagente, os mesmos reagentes, formando o mesmo produto e analisou a proporção de massa desses reagentes e produtos. E ele descobriu que se tivermos a mesma quantidade de reagentes e dobrarmos essa quantidade de reagentes, consequentemente, também dobraremos a quantidade de produto obtido, certo? Aqui temos carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Analisem o seguinte: de acordo com a lei de Lavoisier, 3 mais 8 é igual a 11, certo? 6 mais 16 é igual a 22 e 9 mais 24 é igual a 33, certo? De acordo com a lei de Proust, vamos lá. A primeira reação, 3 mais 8, formando 11. Se dobrarmos a quantidade de carbono, teremos 6 mais 16, o dobro de 11, serão produzidos 22 gramas. Se triplicarmos a quantidade de reagentes em relação à primeira equação, teremos 9 gramas mais 24 gramas de oxigênio, formando 33 gramas de gás carbônico, certo? Então, vamos lá, analisem. Se a gente analisar sempre a quantidade de carbono e de oxigênio, teremos a mesma proporção em todas as reações, certo? Continuando.
temos esse outro exemplo. Dessa vez, a produção de dióxido de carbono, certo? Então, vamos lá. Carbono reagindo com o oxigênio tem a formação de dióxido de carbono. Aqui temos um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio, formando, se a gente for balancear aqui as reações, 2 átomos de CO2, certo? 2 moléculas de CO2, perdão. Então, aqui em massa, vamos analisar. 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio produzirão 44 gramas de CO2, certo? A proporção de oxigênio e de carbono, se a gente colocar carbono dividido por oxigênio, nós teremos a proporção de 1:2. A cada 1 carbono, nós temos 2 oxigênios, certo? Então, vamos continuar aqui. Nós temos o dobro de carbono, então, consequentemente, precisaremos do dobro de oxigênio para produzir o dobro de CO2. Em quantidade, teremos 24 gramas de carbono reagindo com 64 gramas de oxigênio e produzindo 88 gramas de CO2, certo? Que é o nosso dióxido de carbono. Analisando sempre as proporções também entre oxigênio e carbono, nós temos sempre a quantidade de 1 carbono para 2 oxigênios, certo? E se analisarmos a reação, nós temos também a mesma proporção entre as reações, certo? Vamos continuar. Temos aqui um novo exemplo para podermos analisar as duas leis, lei de Lavoisier e lei de Proust. Na lei de Lavoisier, analisamos a conservação da massa. Então, vamos lá. Temos aqui a nossa reação para a formação da água, onde eu utilizo 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água, certo? Aqui, 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio, formando 36 gramas de água. De acordo com a lei de Proust, as proporções estão definidas. Se analisarmos a quantidade de hidrogênio e oxigênio, nós temos que é 1:8, certo? E também, se analisarmos as duas reações, de acordo com a primeira, nós dobramos os reagentes e produtos na segunda, certo? Último exemplo para vocês praticarem. Vamos lá. Temos um reagente, que é o magnésio, reagindo com o gás oxigênio e formando óxido de magnésio. Vamos lá. De acordo com a lei de Lavoisier, qual que é o valor de X para esta reação de magnésio mais oxigênio formando óxido de magnésio? Sejam atenciosos, é muito fácil. Lembrando que a lei de conservação das massas diz que os reagentes entram na mesma quantidade em que saem os produtos. Vamos lá. Qual o número que eu adiciono a 6 para formar 10? 6 mais 4. Então, temos a formação de 10 gramas de óxido de magnésio. Ou seja, temos que 4 gramas de oxigênio reagiram com o magnésio, certo? Se eu tenho 4 gramas de oxigênio e na segunda reação foi reduzido para 2 gramas, o que aconteceu com essa reação? Caiu pela metade a quantidade de reagentes. Vocês analisaram? Então, vamos lá. Se eu tenho só metade do oxigênio nessa reação, então, consequentemente, eu vou precisar só da metade de magnésio e da metade de óxido de magnésio, certo? Ficou muito fácil. Então, qual o valor de Y? 6 dividido por 2, 3. Qual o valor de Z? 10 dividido por 2, 5. Então, temos o valor de X, 4, o valor de Y, 3, o valor de Z, 5 gramas. Certo? Pratiquem bastante. Se tiverem dúvidas, é só perguntar. Estou à disposição de vocês. Aproveitem esse tempo. Não joguem fora a oportunidade que estão tendo de se dedicar aos estudos. Um abraço, um beijo e até a próxima.